que eu sou fértil? Essa é uma pergunta que muitas mulheres fazem. Eu sou a doutora Amanda Bedoski e hoje eu vou te explicar como podemos avaliar a sua fertilidade. Bom, então quando a gente vai investigar se uma mulher é fértil ou não, a gente começa isso com uma consulta médica. Existem fatores de risco na história de saúde dessa mulher que podem ser indícios se ela tem algum sinal de infertilidade ou não. Isso mesmo antes dela iniciar as tentativas de gravidez. Vou dar alguns exemplos. Pacientes que sabidamente já passaram por alguma cirurgia ovariana, tiveram algum cisto, algum tumor, alguma manipulação do tecido ovariano. Essas são pacientes que têm fator de risco para terem menos óvulos. Então, é um sinal de alarme que a gente precisa avaliar. Outra questão, pacientes que tiveram algum quadro de infecção na pelve, por exemplo, alguma apendicite que foi complicada, que a cirurgia demorou para acontecer, isso pode levar a aderências na pelve que vão prejudicar a perviedade ou mesmo a mobilidade das tubas uterinas, ou mesmo infecções genitais, de corrimentos ginecológicos, de repetição, alguma IST, uma infecção sexualmente transmissível que possa ter causado aderências nas tubas uterinas. E também pacientes que têm alguma alteração no útero, então que sabidamente já tem um mioma, um pólipo ou mesmo o quadro de endometriose. Isso são fatores de risco que a gente consegue identificar na consulta médica e que isso vai sim dizer sobre um potencial fértil dessa mulher. Sabendo então, na avaliação dessa paciente, quais são os fatores de risco dela, a gente vai classificar então quais seriam os exames necessários para serem avaliados. Mas basicamente são os exames que avaliam esses órgãos que eu comentei. Então, exames de avaliação do útero, das trompas uterinas, do ovário, para que a gente entenda se esses órgãos têm a funcionalidade deles preservada ou não. Muito importante lembrar que existem alguns fatores comportamentais dessa paciente que também, e modificáveis, que a gente também consegue orientar nessa consulta. Então, por exemplo, identificar como está o estilo de vida dessa paciente, então se ela é sedentária ou não, se ela está praticando exercícios físicos regularmente, se está tendo uma alimentação adequada, rica em frutas, verduras, com diversas fontes de proteínas. Tudo isso sabidamente pode interferir na fertilidade da mulher. Alguns hábitos em específico eu vou comentar. Então, o tabagismo, se essa mulher ela é tabagista, pode interferir na fertilidade dela. A ingestão de bebida alcoólica exacerbada pode também prejudicar a fertilidade e também a ingestão de cafeína. A gente já sabe que a cafeína em altas doses, então acima de 500 mg ao dia, pode sim causar uma dificuldade para engravidar. Então, esses são fatores modificáveis que a gente pode conversar nessa consulta e aumentar o potencial fértil com esses ajustes orientados. É muito importante, então, que a mulher tenha essa conscientização sobre o seu potencial fértil. Às vezes não é a programação engravidar, a curto prazo, nem a médio prazo, mas se isso é um desejo no futuro, é importante a mulher se questionar sobre a sua fertilidade. Muitas vezes passar em avaliação com um especialista em reprodução humana e aí sim ser bem orientada para uma programação. Espero que vocês gostem do conteúdo desse vídeo. Curtam, compartilhem e não esqueçam de ativar o sininho para as notificações do nosso canal.